No giro de hoje a gente vai falar sobre notícias falsas. O Facebook derrubou 73 contas envolvidas em uma grande rede de desinformação aqui no Brasil. E parte dessas contas estão ligadas aos gabinetes da família Bolsonaro. Fica comigo. O termo direito, o thriller começa com o professor Ademir de grandes proporções. Uma parceria entre o Facebook e o Laboratório Forense Digital do Atlantic Council, o DFR Labs, identificou uma rede muito bem articulada de propagação de notícias falsas nas redes sociais, ligadas aos gabinetes da família Bolsonaro e a políticos do PSL. E esse levantamento foi divulgado junto com o anúncio do Facebook da derrubada de 73 contas ligadas a uma grande rede de desinformação aqui no Brasil. De forma mais específica, a plataforma tirou do ar 35 perfis, 14 páginas, um grupo e outras 38 contas no Instagram. E essa grande análise feita pelo Facebook junto com o laboratório DFR Labs, a partir também desses dados das contas que foram banidas, chegou a 6 nomes que chamam a atenção. Vamos ver alguns. E um deles é de Tércio Arnold Tomás, assessor especial do presidente Jair Bolsonaro e que trabalha dentro do Palácio do Planalto hoje em dia. Tomás foi identificado como responsável pelo perfil @BolsonaroNews no Instagram e pela página Bolsonaro Opressor 2.0 no Facebook, que estão entre aqueles banidos que eu falei lá no início do vídeo. E através dessas contas eram publicados conteúdos em apoio ao presidente Bolsonaro, em ataque a adversários políticos, a integrantes de outros poderes e também notícias falsas. O assessor de Eduardo Bolsonaro, Paulo Eduardo Lopes, é mais um desses nomes. Ele é mais conhecido como Paulo Chuchu e também é apontado como um dos cabeças desse esquema de desinformação. No caso, ele tocava um site e uma página no Facebook chamada Brazilian Post, que também foi banida da plataforma. Em entrevista à Rede Globo, a chefe do DFR Lab na América Latina, Luísa Bandeira, chegou a comentar que o site, o Brazilian Post, era um canal de notícias independente, mas só propagava assuntos pró-governo e contra a mídia tradicional e opositores do presidente Jair Bolsonaro. E outro nome que também surgiu nesse grande lamaçal foi o de Eduardo Guimarães, também assessor de Eduardo Bolsonaro e já citado na CPI mista das fake news. Leonardo Rodrigues de Barros Neto, mais conhecido como Leonardo Bolsonéias, é mais uma dessas pessoas. Até o mês de abril deste ano, ele trabalhava como assessor da deputada estadual Alana Passos, do PSL do Rio de Janeiro. Leonardo mantém um relacionamento com Vanessa Navarro, que trabalha no gabinete do deputado Anderson Moraes na Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ. E por que essa informação é relevante? É relevante porque o relatório da DFR Labs constatou que o casal está ligado a pelo menos 13 contas falsas, também utilizadas para propagar notícias positivas do governo. E ainda em entrevista à Rede Globo, a Luísa Bandeira disse que essa rede, como a gente viu, muito bem articulada na propagação de notícias falsas, não é recente. Ela surgiu um pouco antes das eleições de 2018, mas tem desempenhado um trabalho mais intenso nos últimos meses, do final do ano até aqui. E nela foram encontradas notícias falsas sobre o novo coronavírus, minimizando a pandemia e também sobre a situação política no Brasil, com comentários sobre o Congresso e o STF. E o jornal Folha de São Paulo também fez uma matéria especial sobre esse assunto e revelou que muitas dessas postagens falsas eram feitas durante o período de expediente desses funcionários e ex-funcionários do governo, o que é uma acusação bem grave, considerando que eles deveriam estar trabalhando. E não é só isso, o levantamento feito entre o Facebook e o DFR Labs também detalha como esse esquema funcionava nas redes sociais. Essas pessoas usavam perfis duplicados ou perfis falsos para burlar as políticas de uso das plataformas. Também criavam personagens fictícios e páginas para se passar por jornalistas e veículos de comunicação. Usavam perfis falsos também para fazer postagens em grupos aleatórios, se passando por pessoas comuns para defender o governo de Jair Bolsonaro e criticar opositores. Ouvindo agora um pouco do outro lado da história, a Rede Globo e a Folha de São Paulo procuraram a assessoria do PSL, que disse em nota que não tem qualquer relação com as contas derrubadas pela rede social. A assessoria do senador Flávio
Flávio Bolsonaro também se posicionou, disse que o governo Bolsonaro foi eleito com forte apoio popular nas ruas e nas redes sociais. Por isso, é possível encontrar milhares de perfis de apoio. Até onde se sabe, todos eles são livres e independentes. O mesmo fez a deputada Alana Passos, dizendo que em nenhum momento foi notificada pelo Facebook sobre qualquer irregularidade ou violação de regras nas suas contas, que são verificadas e que ela utiliza para divulgar sua atuação como parlamentar e sua posição política. Quanto a perfis de pessoas que trabalham em seu gabinete, ela disse que não pode responder pelos conteúdos que são publicados. E essa discussão sobre os conteúdos que são publicados nas redes sociais é muito interessante, porque existe uma falsa sensação de que na rede social todo mundo pode falar o que quiser sem nenhum tipo de responsabilidade. Só que isso não está prestando um serviço social. E o serviço social é o papel do jornalismo. Então, se você está assistindo esse vídeo até aqui, eu convido você a colocar um óculos, um filtro de senso crítico em tudo que você vê na rede social. Se você for se informar, procure os canais de credibilidade, não saia se informando em qualquer post. E se ficar na dúvida, busque em mais de um canal, cheque a informação. Combinado? Assim a gente fortalece a sociedade. Por hoje é isso e a gente se encontra em mais um Giro Catraca Livre. Tchau!